Ontem, a gente teve duas sessões muito interessantes, duas sessões pedagógicas sobre o funcionamento do Ministério Público no Brasil. E eu queria tratar dessas duas sessões porque elas mostram, elas escancaram a forma como integrantes do Ministério Público, obviamente não dá para falar o Ministério Público, como não dá para falar da imprensa brasileira, como não dá para falar de os políticos brasileiros, mas integrantes do Ministério Público, como eles agem quando eles estão no ataque e como eles agem quando eles estão na defesa, no mesmo dia. Então, quando eles estão no ataque, muitas vezes vale tudo, mesmo que o conjunto probatório, expressão bonita, seja pífio, mesmo que a denúncia se baseie em ilações. Aí quando estão na defesa é a mesma lógica, vale tudo também, mesmo que o conjunto probatório contra ele seja robusto. É interessante isso. Então o Ministério Público, ele esteve ontem no ataque, no julgamento ocorrido na terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. O Brasil tem 4 tribunais, né? Elas têm 5 tribunais regionais federais. O TRF1 fica em Brasília e a terceira turma do TRF1 é formada por 3 desembargadores. Eles se reuniram ontem para julgar a acusação de obstrução de justiça contra Michel Temer. Importante, todo mundo lembra do episódio, a famosa frase do "tem que manter isso vil", dita pelo ex-presidente quando ele recebeu no Palácio do Jaburu o empresário Joesley Batista. Essa frase, segundo o Ministério Público, seria a prova de que Temer estaria tentando obstruir a justiça, estimulando o empresário Joesley Batista a pagar pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Aí a lógica criada pelo Ministério Público, nesse caso, é que Cunha, ele estaria disposto a falar, a delatar, e ele delataria irregularidades envolvendo Temer, e, portanto, seria importante para o Temer calar a boca do Eduardo Cunha com grana. E o Joesley seria o intermediário, entregando dinheiro para o Eduardo Cunha. E tudo isso estaria no áudio, que tem como frase símbolo o "tem que manter isso vil". 2 dos 3 desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região votaram pela absolvição de Temer, que foi acusado de obstrução de justiça, portanto. Ele já tinha sido absolvido em primeira instância, mas o Ministério Público recorreu. Aí depois que os 2 desembargadores votaram pela absolvição, um terceiro pediu vistas, interrompeu o julgamento. O máximo que pode acontecer agora é um 2-1 a favor do Temer. E o meu ponto não é registrar a absolvição do Temer, ainda que ela seja a comprovação da irresponsabilidade patrocinada pelo ex-procurador-geral da República, o atirador-geral da República, Rodrigo Janot, que construiu um caso que não para em pé, porque ele queria pegar o Temer, porque ele queria usar o Joesley para pegar o Temer. O fato é que agora o ex-presidente, que quase perdeu o mandato por causa dessa loucura, é hoje, pelo menos nesse processo, um homem absolvido em primeira e em segunda instância. O meu ponto é destacar aqui o argumento usado pelo Ministério Público durante o julgamento, que é sensacional. O Ministério Público sempre fala antes do julgamento. E o que falou a procuradora do caso quando estava nesse julgamento? Ela afirmou que a gravação feita pelo Joesley e que foi entregue ao Janot como parte do acordo de delação premiada deixa bem claro o entrosamento entre Temer e Joesley, e que não foi à toa que o Joesley visitou o ex-presidente. E que um dos argumentos para absolver o presidente é a ausência de prova, não tem prova, foi por isso que os desembargadores absolveram o presidente. Mas isso a procuradora tirou de letra, ela falou o seguinte: olha, os crimes dessa natureza são subliminares, e que em função do medo de estar sendo gravado, os diálogos costumam acontecer de forma truncada e por códigos. Então eles são praticados com olhares. Olha que interessante. Com olhares. Não há um diálogo estabelecido em todos os seus detalhes, mas olha que interessante. A acusação se baseia num áudio. Quando fica claro que o áudio não mostra nada, a procuradora ela diz que a safadeza se deu por olhares. E não fica nem com vergonha de dizer isso. Bom, mas e cadê os olhares? Cadê a foto dos olhares? Um olho para cá, um olho para lá, né? Então, esse é o exemplo
do que alguns integrantes do Ministério Público são capazes de fazer quando eles estão atacando. São capazes de pegar uma pessoa, no caso o empresário Joesley, pressionar, encomendar a ele um grampo do presidente da República, aí, com o áudio na mão, um áudio que não diz nada, construir um caso, como se o áudio dissesse alguma coisa, e porque o Janot decidiu que o Temer tinha que ser tratado como vigarista. Aí, quando confrontado com a ausência de prova sonora, diz que a evidência era visual, mas não tem vídeo. Bom, agora olha como alguns integrantes do Ministério Público agem quando eles estão se defendendo. É o outro lado. Tem um farto material provando que o Deltan Dallagnol se excedeu na entrevista coletiva para apresentar a denúncia contra o ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá, em 2016. Eu não vou entrar aqui no mérito da denúncia, se o Lula é culpado ou inocente. O Lula foi condenado em primeira instância. O Lula foi condenado em segunda instância. E essas decisões foram confirmadas no Superior Tribunal de Justiça quando a quinta turma decidiu que o Lula era, sim, culpado. Reduziu um pouco a pena, mas confirmou a condenação. Primeira, segunda e STJ. Então não vou entrar nessa discussão. Ah, o Lula não é culpado, o Lula é culpado. O Lula foi considerado culpado por todas as instâncias que julgaram esse caso, ponto. Acontece que quem condena é o Poder Judiciário, como aconteceu. O Ministério Público tem que ter uma posição mais discreta. Mas o Dallagnol fez uma apresentação com slides de PowerPoint que colocava o Lula como líder de uma organização criminosa, naquele diagrama todo confuso, cheio de flecha para lá e para cá, com o nome do Lula. Esse caso da coletiva do PowerPoint é que foi parar num julgamento do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi aberto a pedido da defesa do Lula, que alegou exposição midiática, abuso de poder, uso indevido do dinheiro público nessa coletiva e tal. Volto a dizer, não se discute aqui a inocência ou culpa do Lula. A sentença dele foi confirmada nas 3 instâncias que trataram do caso. Ponto. Culpado. Mas a conduta do Dallagnol, que lembra muito aquela conduta de policiais que levantam a cabeça de um criminoso para os fotógrafos fotografar a cara do sujeito, que não pode, não está certo, mas lembra muito isso. Então, quando você está discutindo um crime, você discute o crime da pessoa, você não discute a pessoa. Você não, na hora de um julgamento, o Código Penal, ele se dá sobre fatos, sobre ações, não é sobre pessoas. E o que aconteceu ali foi uma criminalização da pessoa, uma exposição da pessoa. É indiscutível isso. Só que aconteceu uma beleza nesse caso. O Conselho Nacional do Ministério Público, que tinha que analisar o caso e eventualmente punir essa agressão flagrante, e eu não me refiro, volto a dizer, ao crime em si, mas à forma como o Dallagnol tratou o caso, ele adiou, o Conselho Nacional, 42 vezes o julgamento. A gente não está falando de 4 adiamentos, que já ia ser um absurdo. Adiou 42 vezes. E ontem arquivou o caso porque prescreveu. Os prazos estouraram todos. Agora, imagine o ex-presidente Temer conseguindo 42 adiamentos do julgamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Adivinha o que o Dallagnol diria, por exemplo? E com razão. Diria que houve chicana, que os advogados milionários pagos milionariamente, protegendo os poderosos milionários e os grandes caciques milionários, conseguiram um benefício. E está aí mais uma prova de que a justiça é boa com os ricos e os poderosos, blá, blá, blá. Porque é assim que muitos procuradores falam quando estão atacando. Só que quando eles estão defendendo, mesmo num caso de abuso descarado, aí eles ficam quietinhos. Por quê? Porque agora quem se beneficiou dos 42 adiamentos foi o procurador Dallagnol, que não pode mais ser punido, ainda que o exagero dele tenha sido evidente. Então, ontem a gente teve uma absolvição por falta de provas, provas que o Ministério Público não conseguiu levantar, mas mesmo assim levou o caso adiante. E a gente teve uma prescrição, que sempre foi tida como um benefício dos malandros ricos, mas foi o Ministério Público que se protegeu.
Então, prescrição para os outros é coisa de bandido. Prescrição para si próprio é um direito. Fica claro que alguns integrantes do Ministério Público, obviamente não é a maioria, se enxergam como se eles fossem parte de uma categoria profissional que falasse com Deus, naturalmente dando ordens para Deus, não recebendo ordens de Deus. Como se eles fossem humanos melhores do que os outros humanos. Afinal, eles são procuradores. E se eles são procuradores, procurando lutar por um Brasil mais limpo, por que não ser premiado com uma prescriçãozinha, né? O concurso público que eles prestaram, talvez tenha feito o DNA deles passar por uma limpeza ética, que o deputado não tem, né? Que o senador não tem, são tudo bandido. O ministro não tem, o governador não tem, o presidente não tem, mas eles têm, porque eles são bacana. Então, é fantástico como essa turma encarregada de fazer com que os outros tenham uma disciplina e sigam as leis, querem, porque querem viver num sistema onde a disciplina só vale a mesmo para os outros. Para eles, tem que existir um sistema de liberdade total. Independência, liberdade, não quer prestar contas. O Procurador-Geral da República pede para ver como é que eles estão conduzindo a Lava Jato. Não pode. Aí o Fachin diz, não pode, são intocáveis. Eles querem a autorregulação e a prescrição. Então, para eles, vale a frase do Temer. Eles querem manter isso, viu? É isso que eles querem. Tem que manter isso, viu? E ganharam uma ontem quando estavam se defendendo. E perderam quando estavam atacando. Querem manter isso. Não pode manter isso. Os procuradores da República, e não são todos, volto a dizer, precisam ter clareza de que o Ministério Público não é um poder melhor do que os outros. É um poder como outro qualquer. É um poder que tem que prestar contas e não pode se exceder, ainda que o objetivo deles, ao se exceder, seja fazer uma limpeza do país. Não pode se exceder. Dallagnol se excedeu e Dallagnol venceu. E o Dallagnol venceu porque usou a regra e a arma que ele já condenou como sendo dos poderosos, a prescrição. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem.